pessoas ali, passou por várias pessoas ali. Mas quantas, na verdade, se interessaram, perceberam a grandeza desse semeador? Desse semeador, Jesus. E agora a gente vai falar da semente. Essa semente que o nosso Pai, o nosso Criador, chegou para Jesus: entrega isso para o pessoal lá. Entrega isso para esses espíritos que estão lá orbitando o orbe terrestre. É isso aí que vai fazer a diferença. É isso aí que vai proporcionar, a transformação, que vai proporcionar que essa reforma íntima do coração de cada um, essa transformação de cada um ocorra. Essa mensagem, é isso aí que vocês têm, que você tem que entregar, que você tem que ensinar para as pessoas. Essa semente. E aí, no momento que a gente prova dessa semente, e aí a gente vai provando ao longo das existências, em doses homeopáticas, só que a gente vai provando e a gente vai querendo mais. E a gente vai provando, mas isso aqui já não é suficiente. Porque a partir do momento que a gente prova dessa semente, o nosso ser, ele se agiganta, ele vai se dilatando, vai crescendo. Mateus 9:35. Jesus ia por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, proclamar a libertação aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos e promulgar o ano da graça do Senhor. Vocês já pensaram? Todo mundo já conhece essa palavra do semeador. Se eu perguntar para vocês não precisam me responder, o que seria essa semente que esse semeador veio trazer para a gente? Se eu perguntar a você aí, está olhando para mim agora, qualquer que seja vocês, o que seria essa semente? Na sua cabeça, o que é a semente que Jesus veio pregar? Vocês já se perguntaram sobre isso? Que semente é essa? Que Jesus fala do semeador, fala da semente e fala do sol. O que é a semente? Essa resposta está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. O semeador, Jesus, acredita piamente na sua semente. Ele abraça essa missão e sai lançando essa semente. E nós, em algum momento, recebemos essa semente. E essa grande semente que Jesus traz é o reino de Deus. E quando a gente pensa, mas o reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar, o reino de Deus é um estado. O que é esse reino de Deus? Para Jesus dizer, o reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está ali. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus passou toda a sua mensagem anunciando esse reino, toda a sua terra aqui, porque o reino de Deus, porque o reino de Deus, porque o reino de Deus. O reino de Deus só vai acontecer, só vai se materializar, se tornar real, a partir do momento que nós vivamos plenamente a nossa vocação perante Deus. A partir do momento que nós vivemos plenamente os mandamentos. E os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a nós mesmos. Então a instauração desse reino é quando nós vivemos na sua plenitude a caridade divina, o amor divino. Quando nós formos chegarmos a ser outros Cristos. Estamos numa corrida, não disputando, mas estamos todos correndo em
estágios diferentes nessa corrida, em busca dessa perfeição, em busca da instauração desse reino de Deus dentro de mim, dessa centelha divina que está instalada dentro de mim, através da criação, porque eu sou criado a partir de Deus, eu possuo esse DNA de Deus, e eu só vou ter plenitude divina na minha vida quando eu viver plenamente esse reino de Deus dentro de mim. E essa terra só vai se regenerar, esse planeta só vai se regenerar, esse mundo só vai se regenerar a partir da plena instauração do reino de Deus. E a instauração do reino de Deus, ela acontece dentro de cada um de nós. Não vai vir de forma vertical. Esse foi uma grande decepção para os judeus. Eles esperam ainda hoje um grande Messias que vem instaurar um reino de uma forma vertical, de uma forma autoritária, de uma forma através da força, de cima para baixo. Mas o reino de Deus surge dentro de cada um de nós, se plenifica dentro de cada um de nós. A plena vivência das leis divinas, das leis naturais e das leis morais. As leis naturais na sua harmonia, como eu falava há pouco, com a natureza, com os animais, com o próximo, e as leis morais, que é a nossa relação com Deus, a nossa relação com os irmãos enquanto entidades espirituais. Então não busquemos esse reino de Deus. Muitas vezes acontece, a gente vê isso aqui no nosso país, na política, O brasileiro vive esperando o Salvador da Pátria, que vem lá do Planalto Central e vem instaurar o melhor país do mundo. Mas a transformação do nosso país começa pela transformação que a gente faz na nossa casa. A gente já está começando a ver no nosso lar, na nossa relação com nossos esposos, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos cunhados. Já existe esse cheiro, vou usar essa expressão, de reino de Deus na minha casa. Essa vivência do Espiritismo, de tantas palestras públicas, e tantas reuniões mediúnicas, e tantos estudos, já está se refletindo na plena vivência da caridade evangélica, que só foi o que o médico ensinou, só foi o que Jesus ensinou. Caridade, amor ao próximo, a instauração do reino de Deus em mim e em você passa necessariamente pela forma como a gente trata as pessoas, pela forma como a gente trata os mais próximos. A gente precisa estar fazendo essa análise. Esse tempo todo de evangelho, esse tempo todo de doutrina espírita, está me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais ponderada, uma pessoa menos preconceituosa, uma pessoa menos violenta, uma pessoa menos arrogante, uma pessoa mais generosa, uma pessoa que se coloca mais no lugar do outro, agindo da forma que Jesus viveu. Então a semente que Jesus, quando encarnado, jogou, toda a sua mensagem é centrada na semente da instauração desse reino de Deus. E não é um reino material, não é um local, mas é dentro do nosso coração, a plena vivência da sua mensagem. E a mensagem do Cristo, ela se plenifica na caridade fraterna, no amor ao próximo, no perdão e na pobreza, na simplicidade, no desapego ao material, porque quanto menos apegados nós somos à matéria, mais espiritualizados nós somos. Se a gente observar o nosso mundo, nossa sociedade, as redes sociais, a gente vive num mundo de ostentação. As pessoas ostentam o tempo todo. Viagem só tem sentido se você for num lugar e botar foto. Ninguém faz uma viagem para não botar uma foto, porque as pessoas têm que curtir para ter sentido a viagem. As pessoas às vezes fazem a viagem, fazem uma corrida pelos pontos turísticos para tirar foto, mas aproveita a viagem, compra um carro e aí tem que botar a foto do carro na internet, e aí muda de casa, e aí estou morando na casa, estou na praia, tomo foto, e as pessoas ostentam, fazem questão de se colocar acima dos outros através da matéria. Mas esse não é o reino de Deus. Não foi assim que Jesus ensinou. E aí a gente parte para Francisco de Assis, para o exemplo de Francisco de Assis, e a gente parte para o exemplo de Chico Xavier, que viveu uma vida
puramente simples, ou seja, simples, desapegada da matéria, que não é errado você ter seus bens. O que vai dizer o positivo ou negativo é a influência que aquilo tem sobre você, o poder, o domínio que aquilo tem sobre você. Então, esse é o reino de Deus, é um reino espiritual. Se é um reino espiritual, as coisas da matéria não tem muito valor para a gente, não. Tem o valor necessário apenas. Porque nós somos seres espirituais. Vivemos uma experiência material. A doutrina espírita, vocês estão aqui de passagem. Você tem o antes, você tem o depois, aí isso aqui é passageiro. A doutrina espírita mostra direto isso. E a gente vê isso também nas reuniões mediúnicas, a gente vê isso nas psicografias, a gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso em reunião pública, a gente vê isso em estudo. A doutrina espírita está gritando para a gente: vocês são seres espirituais. O importante para a gente é o reino espiritual, é o reino de Deus em nós. Então, essa é a semente que Jesus deixou. Se o mundo fosse mais pleno na vivência dessa mensagem do Rei, certamente hoje à noite não teríamos tantas pessoas, por exemplo, sem a janta. Não teríamos tantos espíritos, por exemplo, encarnados, sem um lugar para recostar a cabeça, como aconteceu com o próprio mestre, com a mãe do mestre, quando para nascer também. Então a gente, como espírita, precisa fazer essas reflexões, trazer a mensagem para o nosso dia a dia, porque é o que dá sentido à mensagem, a vivência da mensagem, é a gente trazer para a nossa realidade. E não poderia deixar de falar do solo. E metaforicamente o solo, ele cita lá no texto 4 tipos de solo, porque solo assim se comporta assim, solo assim se comporta assado, solo assim se comporta assado. Mas o mais importante na percepção dessa parábola é que o solo somos nós. E aí vem uma avaliação, uma auto-reflexão. Que tipo de solo eu venho sendo? Que tipo de solo eu sou? Ou seja, a que nível como solo estou deixando penetrar essa semente em mim? Eu sou o solo mais pedregoso, eu sou o solo mais arenoso, ou eu sou o solo fértil? Porque o solo fértil, a semente não precisa nem encostar, passou por cima assim, estou brincando, obviamente a semente tem que ter contato com o solo, mas o solo fértil naturalmente, não é? Então eu sou um solo fértil para as coisas do alto, eu sou um solo fértil para as coisas do mundo espiritual, eu sou um solo fértil para a mensagem de Jesus, ou eu sou um solo fértil para outras coisas, para a fofoca, por exemplo. Eu não sei se aqui isso não é, mas em Campina Grande tem muita fofoca. Maledicência, violência, preconceito, discriminação, arrogância. A fofoca é terrível, a maledicência. Eu sou solo fértil para essas coisas? Ou eu sou um solo fértil para a mensagem? Porque a gente é solo fértil, aí como eu falei um pouquinho antes, quando a gente percebe a grandeza dessa mensagem, a gente abraça. Aí eu sou solo fértil. Aí eu quero ser solo fértil. Aí eu quero, já no futuro, está dando frutos. Eu quero que essa mensagem, essa instauração desse reino vá no mais profundo, crie raízes profundas, que aí pode vir o que for, que ela não se abala. Porque quando a gente não é um solo, quando as raízes vão muito profundas, aí vem um vento e derruba. Aí a gente está seguindo Jesus, está seguindo Jesus, está seguindo Jesus. Aí acontece um contratempozinho, por menor que seja na vida da gente, aí a gente, bum, cai. Aí se aparta. Então, que nível de solo eu sou? Porque esse nível de solo, ele está ligado diretamente ao nosso nível de evolução espiritual. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade única que a encarnação nos dá e agarrar com unhas e dentes essa oportunidade de progredir, essa oportunidade de evoluir, essa oportunidade de seguir em frente. Eu quero sair desse estágio. Quando eu vier outra vez, se eu vier, obviamente nós voltaremos, mas vim no estágio a mais, bem na frente.
quero cumprir todas as tarefas. Feito Paulo dizia, persigo o alvo rumo ao prêmio celeste em Cristo Jesus. Perseguir. O livro dos Espíritos fala de 10 classes, né, de espíritos. 10ª classe, espíritos impuros. 19ª classe, espíritos levianos. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. 6ª classe, espíritos batedores. 5ª classe, espíritos benévolos. 4ª classe, espíritos sábios. 3ª classe, espíritos prudentes ou sábios. 2ª classe, espíritos superiores. 1ª classe, os espíritos puros. Não interessa decorar essa tabela, mas interessa a gente saber, a gente compreender que nós estamos numa caminhada. E tem um termo muito, muito próprio da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Ou seja, a nossa maneira de viver a fé não é externa, mas é interna, íntima. No segmento do Cristo, a gente sai daquela religião dos fariseus que chegavam e davam altas demonstrações da sua fé, que faziam jejum e diziam que estavam fazendo jejum e gritavam que estavam fazendo jejum e faziam questão de mostrar que estavam fraquinhos por causa do jejum e mostravam que davam ofertas e mostravam quando faziam caridades, faziam questão de gritar aos 4 cantos que estavam fazendo o bem. Doutrina, para uma mensagem do trabalho interno. Ou seja, o que está acontecendo dentro de você, só você e Deus sabe. Eu posso estar aqui falando para vocês 1 hora, mas por dentro ser uma podridão, e vocês não vão saber. Mas aí a reforma é íntima, a relação é íntima. Eu e meu Deus, eu e Cristo, meu Cristo, eu e os mentores espirituais, eu e o mundo espiritual, eu e os meus ajudadores. Esse trabalho é interno. Por isso também Paulo dizia, eu gosto sempre de citar Paulo, ele falava de uma morte, ainda em vida, mas não era uma morte orgânica, mas era uma morte do que era velho, do que era distorcido, do que ele não considerava bom e justo. No seu trabalho de aperfeiçoamento, ele trabalhava em cima daquilo para melhorar. E aí chega um ponto de uma plenitude tão grande da vivência da mensagem de Jesus. Aí ele diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo morreu. Ou seja, o homem velho, aquela velha expressão, o homem velho ficou para trás. Ou seja, Paulo levou a sério o trabalho da reforma íntima. Ou seja, Paulo levou a sério o trabalho da imitação de Cristo. Ou seja, Paulo, terreno fértil, solo fértil, onde a semente foi profunda. E aí esse é o convite para cada um de nós, tipos de solos dos mais diversos que somos, da gente abraçar essa semente e se abrir. Não, eu quero e eu quero. E é um trabalho muito intelectual, muito da vontade, do desejo de querer. Não é motivo, eu amo Jesus, eu amo o Evangelho, eu amo o Espiritismo, mas convicção, entendimento que aquilo é o melhor para mim, entendimento que aquilo é o melhor para a minha alma, entendimento que aquilo é o melhor para o que eu sou, que aquilo vai me tornar no melhor do que eu posso ser. Então eu compreendo isso, eu compreendo que isso é o melhor para mim. Pode sangue dar na canela, como diz o ditado, que eu não arredo o pé, eu estou firme aqui porque a minha convicção, o meu entendimento. E aí tem outro termo muito bonito também, que
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nossa compreensão, nossa sabedoria, a maneira que vimos. E para concluir, pessoal, que eu já me estendi muito, eu vou pegar um trechozinho de Marcos, que diz que uma falazinha de Jesus para a gente se lembrar, só para concluir. E Jesus diz assim, todo mundo conhece, Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, somos compulsoriamente intimados a espalhar essa boa nova. Então, meu amigo, temos o semeador, recebemos a semente, somos um solo, mas também somos convidados, na verdade somos intimados também, a sermos semeadores, a espalharmos essa boa nova. A gente até às vezes assiste um exemplo tolo que me veio agora, mas a gente assiste um filme bom, uma série boa, e a gente espalha, rapaz, assiste esse filme, é tão bom, assiste essa novela, é tão boa. Tinha muito isso antigamente, hoje mesmo, antigamente. Assiste a novela das 6 é ótimo, e a pessoa sai divulgando. Mas nós temos uma intimação, um convite muito mais sério, que é divulgar essa doutrina que nos abraçou, divulgar essa doutrina, divulgar esse Evangelho, que nós recebemos de graça pelo amor e pela misericórdia de Deus, e compreender que mais e mais pessoas precisam delas. Então nós somos também intimados a sermos semeadores, a lançarmos a semente, a espalhar essa boa nova. Não é um tesouro que eu vou guardar só para mim. A reforma é íntima, mas eu não vou guardar aqui para mim, só para mim não. Amélia Rodrigues, no livro do Semeador: na vida somos todos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade, de afeto. Pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então somos todos semeadores. Então vamos prestar atenção no que a gente está divulgando, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo questão de postar, que as pessoas saibam, e vamos atentar que temos uma intimação profunda na nossa alma para espalharmos essa mensagem. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos livre de todo mal, assim seja. Que bom, né? Que tarde maravilhosa. Que sábado abençoado. E que oportunidade ímpar que o Mestre Jesus nos traz e nos dá para aprendermos. Quantos sábados nós já não digo desperdiçar, porque cada um ainda tem o seu nível de valorizar determinadas coisas, mas quantas horas nós já não deixamos para outras coisas. E aí eu me coloco em primeiro lugar nisso. Quantos sábados eu já farrei e hoje estou aqui farrando na graça do Senhor, me iluminando, aprendendo, enriquecendo meu espírito, para que possamos, do nosso modo, onde quer que estejamos, sendo solo fértil, sendo palavra amiga, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. E como é bom nós conhecermos Jesus.
como tudo muda na vida da gente. Que nós, nos nossos momentos de oração, inclusive, possamos pedir por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, a honra de conhecer Jesus. E como disse o irmão Ítalo, Jesus está dentro de nós. Essa semente está dentro de nós. Em nome do Núcleo Espírita Mensageiros do Bem, o NUBEM aqui em Sumé, nós queremos agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, dos nossos companheiros do Núcleo Espírita Mensageiros do Bem, aqueles que não puderam vir, estão conosco aqui no Espírito e torcendo por esse momento, aos nossos irmãos queridos lá de Serra Branca, do Lar de Maria, muito obrigada por terem vindo. A todos da Federação Espírita Paraibana, nosso querido irmão Miro aqui representando, participando desse circuito de palestras da Federação Espírita Paraibana, que tem como presidente o nosso querido Neto Batista, ao Ítalo Barreto, nosso palestrante, muito obrigada. A coordenadora adjunta do Cariri, que está conosco, que é do Lar de Maria, a nossa amada Rosa, que bom vê-la. Tanica e todos de Serra Branca, muito obrigada. Nós queremos amarrar com todos aqui já, porque graças a Jesus nós conseguimos erguer a nossa casa. O NUBEM está localizado aqui bem pertinho, nessa rua aqui, finalzinho à direita.